A lei marcial é uma prerrogativa que o presidente tem de declarar quando o país está passando por uma situação extrema. E precisamos entender que a lei marcial ela transfere todos os poderes, seja do legislativo, judiciário, o que for, para o exército. E quem manda no exército? O presidente. Ou seja, a partir da lei marcial declarada, quem manda em tudo é o presidente. E ela só pode ser declarada pelo presidente em situações extremas. Situações extremas como quando for uma necessário enfrentar uma exigência militar, né, manter a segurança, a ordem pública, né, em caso de guerra, de invasão, extremas, coisas extremas mesmo. Essa foi a primeira vez desde 1987 que um presidente ousou declarar uma lei marcial. O decreto publicado pelo governo, né, da Coreia do Sul da lei marcial, ela estava algumas coisas. Vamos dar uma olhada. Né? Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, conselhos locais, partidos políticos, associações políticas, manifestações e protestos ficam proibidas. Ou seja, quis dizer aqui, todo o poder, né, que é distribuído entre a Assembleia, né, deputados, senadores, estados, tudo isso ele é recolhido e diretamente injetado no Exército. Só que quem comanda o Exército é o presidente da República. Então, diretamente, o presidente da República ele contém todos os poderes que anteriormente eram repartidos, né, por assim dizer. Também ficam proibidos, né, todos os atos que neguem ou tentem derrubar o sistema democrático liberal, bem como a disseminação de notícias falsas, manipulações de opinião pública e propaganda falsa, certo? Ou seja, basicamente o que está sendo dito aqui é que qualquer coisa que possa manipular a opinião pública, né, notícia falsa, um protesto mais sério que tenta derrubar, não é permitido, eles têm um controle de tudo, né? E além disso, temos também todos os meios de comunicação e publicações estarão sob o controle do comando da lei marcial. Mais uma vez, a lei marcial ela dá direito ao exército, o exército quem comanda é o presidente. Ou seja, o presidente tem poder, né? Tem todos os meios de comunicação do país. Ele começa a mandar diretamente em canais de notícia, enfim, qualquer coisa relacionada à notícia, à comunicação. Greves, paralisações e protestos que incitem um caos social estão proibidos. Isso aí eles podem, inclusive, usar, sei lá, força bruta para poder não permitir isso. Todo o pessoal médico, inclusive os que estão em treinamento, né, que estão de greve, férias, o que for, devem em até 48 horas retornar e continuar a trabalhar normalmente. E por último, cidadãos comuns, inocentes, com exceção de forças anti-Estado e outros elementos subversivos, estarão sujeitos a medidas para minimizar os transtornos em suas vidas diárias. Basicamente, o que está sendo dito aqui é que tudo que acontece a partir de hoje é a gente que permite, né? O que a gente não permite não pode fazer e a gente tem um controle total sobre isso. Se desobedecer, a gente tem a prerrogativa de chegar e te punir de alguma forma, da forma que a gente achar e bem entender, entendeu? É basicamente isso que está dizendo isso aqui. E o presidente ele detém tanto poder com a lei marcial por conta da lei marcial servir justamente para casos atípicos, né? Invasões de outros países, guerras internas, guerras armadas, né? Massacres, desordem total pública, coisas atípicas, em que ele precisa tomar medidas extremas para poder sanar, para conter, para controlar aquilo. Entende? Por isso ele detém tanto poder quando ele declara uma lei marcial. Né? E aí, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, aí já é a opinião de cada um. Porque da mesma forma que um presidente bom pode fazer isso para poder realmente controlar ali, né, e ajudar a população como um todo, né, um presidente ruim pode usar isso ao contrário da população e querer dominar todo mundo e manter uma ditadura. Enfim, já que basicamente essa lei marcial é basicamente uma ditadura legalizada. Né? Ali você, não exatamente isso, porque você tem ainda opiniões de deputados, enfim, não é aquela coisa que censura os deputados, né? Não chega nesse nível, mas é quase isso. Bom, e o que está acontecendo lá para chegar nesse estágio? O presidente lá, o Yoon, foi eleito em 2022 e ele não consegue governar. Desde lá, a maioria no Congresso é oposição e ele não consegue passar nenhum projeto. Ele mesmo já disse isso em entrevistas,
em declarações de que não consegue, ele tem uma dificuldade imensa em aprovar, tanto projetos como medidas, enfim, qualquer tipo de coisa. Tudo que vá para o Congresso praticamente ele perde. É um presidente com mais ou menos 20% de popularidade, então é um presidente muito fraco. Então já dá para se imaginar que em qualquer lugar ele não passa nada. E nesse momento não foi diferente. Ele vem perdendo, vem tomando pedido de impeachment, né? Não tinha sido conseguido impeachmentado até o momento, né? Só que agora ele tentou passar uma lei de orçamentário anual, igual a gente tem aqui no Brasil, lá eles também têm a deles, e foi aprovado um orçamento menor do que o sugerido por ele. Né? E aí ele ficou pistola, falou que acusou a oposição de estar junto com a Coreia do Norte, com os comunistas, né? E disse que em prol da liberdade, né, do país, ele estaria declarando a lei marcial para poder erradicar esses comunistas infiltrados no país. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. O que, na minha concepção, não é nada disso. Ele ficou puto porque não está conseguindo fazer nada, né? Acho que todo mundo ficaria. Mas aí, como ele viu como uma medida, tomar todos os poderes para ele e tentar fazer tudo na marra. O que, obviamente, não deu certo. E aí as pessoas foram para ruas, teve complicação com o exército, né? O exército bloqueou a entrada do Congresso. Mas aí teve registro até de parlamentares entrando pela janela do Congresso. E tinha já parlamentar dentro, né? Da Casa Legislativa, e eles fizeram uma votação para derrubar essa lei marcial imposta pelo presidente. E foi unânime. Né? Tinham 190 deputados lá dentro, 190 parlamentares. Os 190 votaram a favor, até os que eram a favor do presidente. Né? Lá dentro tinha a oposição, né? E pessoal do presidente. Todo mundo votou a favor. Até o pessoal dele votou e, por unanimidade, decidiram retirar a lei marcial. O exército declarou que não iria... Eles se retiraram, mas declarou que a lei continuaria valendo e só passaria a valer caso o presidente retirasse a lei. E aí, no mesmo dia, o presidente foi lá, voltou atrás e retirou a lei marcial, disse que vai atender os pedidos da Casa Legislativa, tudo mais, e retirou. 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 계엄을 해제할 것입니다. Né? Só que não foi o suficiente. As pessoas foram para a rua, fizeram greve, né, dizendo que agora queriam o impeachment do presidente. Antes ele já tinha 20% de popularidade, uma popularidade muito baixa. Agora então que praticamente ele está sendo expulso, né, da Casa Azul. E aí o presidente não renunciou, ele não chegou a renunciar, mas os parlamentares já estão fazendo o pedido de impeachment dele e está previsto para ser votado agora nesse sábado, o impeachment do presidente. Bom, e é isso, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Qualquer atualização, qualquer coisa mais séria, eu venho aqui e faço um vídeo para vocês. Né? Espero que eu tenha ajudado a te manter atualizado, entender o que está acontecendo na Coreia do Sul. Dá um like aí, se inscreve no canal, dá uma força, ajuda aí. E valeu, até a próxima.